não se identifique, é uma escola fadada à exclusão, é uma escola fadada à evasão, é uma escola fadada à repetência. E aí, o senhor ministro substitui o comitê de gênero por um tal comitê de combate às discriminações, que de tão amplo, esse tal comitê de tão amplo, pode ser qualquer coisa, menos garantir um ambiente escolar includente. Mas eu quero, deputado Flávio, me associar e eu acho que o ministro tem que ser convocado para vir explicar que pressão é essa. Deputado Evandro Gussi, o STF, e aí eu peço, venha, porque Vossa Excelência é um especialista no direito e eu não sou, mas o STF decidiu numa questão concreta. O STF não usurpou as prerrogativas desta casa. Foi no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o relator foi o grande ministro Aires Brito. E o que é que diz lá, bem simplificadamente? Votação unânime do STF. O STF deu interpretação do Código Civil para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Entendida esta como sinônimo perfeito de família, reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Vossa Excelência concede uma parte, deputado? Pois não, deputado. Deputado Bacelar, aqui eu sou um colega de Vossa Excelência e fico grato por sua impressão, que eu acho generosa em relação à questão jurídica. Mas Vossa Excelência disse que a família é uma questão social. É um fenômeno social. Pois é. Sim. Não tem... Veja que interessante, e Vossa Excelência está correto. Sendo social, ela não deixa de ser natural. Mas a Constituição, no seu título 8º, ela trata justamente da ordem social. A Constituição prevê um modelo de ordem da sociedade. Sim. A sociedade, segundo a Constituição, segundo o Estado de Direito, não é uma bagunça arbitrária que que a sociedade não é uma bagunça arbitrária que cada um faça aquilo que bem queira. Tem uma ordem. E nessa ordem social está prevista que a família, que é a base da sociedade, tem proteção do Estado, e que essa família, veja, no parágrafo 3º do artigo 226, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua aversão ao casamento. Ou seja, quando eu digo e repito que o Supremo Tribunal Federal, conheço o caso muito bem, como Vossa Excelência também o conhece, nesse caso a Constituição dá uma interpretação ao Código Civil avessa ao texto expresso e não revogado da Constituição. Por isso o Supremo Tribunal Federal fez uma emenda à Constituição e usurpou sim as suas competências constitucionais, que nos termos do artigo 102 e seguintes da Constituição, é de guardar essa Constituição e não de alterá-la. A alteração dessa Constituição só pode ser realizada pelas duas casas do Congresso Nacional, por iniciativa prevista e de difícil alcance e de quórum de ainda maior dificuldade. Por isso digo e repito, e agradecendo à parte concedida por Vossa Excelência, que houve sim usurpação de competência constitucional. Deputado Evandro Gussi, segundo o voto do relator, e onde Vossa Excelência leu, não está isso, não fez a Constituição, não faz a menor diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela oriunda de uma união homoafetiva. Não faz diferenciação. O senhor ministro ainda diz mais. Sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa,
dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Recolheu o significado de família com sentido coloquial, praticamente aberto, que sempre portou como realidade do mundo do ser. Assim como dá para inferir que, quanto maior o número dos espaços domésticos e autonomamente estruturados, maior a possibilidade de efetiva colaboração entre esses núcleos familiares, o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento de conjugados deveres, que são funções essenciais à planificação da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Assim, interpretando por forma não reducionista o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete, manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar o nosso magno texto a incorrer ele mesmo em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico, quando certo é extrair do sistema de comandos da Constituição os encadeados juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família, entendida esta no âmbito das duas tipologias de sujeitos jurídicos, como núcleo doméstico independente de qualquer outro e constituída em regra com as mesmas notas fatuais da visibilidade, continuidade e durabilidade. Portanto, o STF, por unanimidade, deputado, considerou que seria uma clara tendência discriminatória se a Constituição conceituasse família de outra forma. E não há um conceito único de família. Onde isso? O conceito de família está aberto. É um conceito sempre em construção. E ao Estado cabe acompanhar as mudanças da sociedade. Muitos fatores contribuem para dar formação, para dar forma ao que reconhecemos como família. As normas e ações impostas pelo Estado, as relações trabalhistas, quando as oportunidades do mundo do trabalho moldam as escolhas feitas pelo indivíduo, o âmbito da sexualidade e afetos, as representações sociais dos papéis de mulheres e homens, da infância, das relações entre adultos e crianças. Tudo isso interfere na vida doméstica e molda os papéis. Mostrando que há outros tipos de família. E eu poderia citar aqui, junto com a nuclear tradicional, formada pelo casal, um homem e uma mulher, com 1 ou 2 filhos, sendo a relação matrimonial ou não, a família matrimonial, a informal, fruto da união estável, a homoafetiva, a adotiva, a anaparental, sem a presença de um ascendente, a monoparental, quando apenas um dos pais se responsabiliza pela criação dos filhos, mosaico ou pluriparental, o casal com um dos dois tem filhos provenientes de um casamento ou relação anterior. Quantas e quantas famílias hoje o filho veio de um casamento anterior e que convivem e mantêm vínculos fortes, a poliafetiva, enfim, vários tipos de família, e que nós aqui estamos reduzindo a um único tipo. 5 ou 6 tipos. E historicamente, quantos tipos diferentes de família nós já convivemos
senhor presidente. Ou nós queremos aqui, sem proteger a criança, sem proteger ao adolescente, retroceder à época que um dos pares do casal homoafetivo vai dizer que é solteiro e vai adotar a criança. E as implicações disso no campo do direito à hereditariedade, as implicações disso no âmbito social, no âmbito escolar. Não cabe ao Estado conceituar o que é família. O Estado tem que regular as relações existentes na sociedade. Isso é um grande retrocesso. E inspirado em quê? Em quê? Por quê? Qual é a base? Qual é a motivação que diz que família só é aquela formada por um homem e por uma mulher? Não, a Constituição, deputado Fábio, não diz isso. A Constituição, não, ele não exclui. Não tem exclusão da Constituição para isso. Só tem, e não vejo enquanto opinião pessoal, não vejo nada demais. Cada um professa a fé que quer. Agora, eu não posso substituir a Constituição pela Bíblia, de maneira nenhuma, apesar de que nós temos até projetos já nessa casa dizendo que o poder não emana do povo, que o poder emana de Deus. Nós não podemos. Que cada um tenha professe a sua fé, todo direito, está garantido isso na Constituição, e isso é uma característica da sociedade brasileira. Agora, eu não posso, apenas por um sentimento religioso, querer padronizar a posição de toda a sociedade. Não tem nenhuma base para que a família seja limitada a um homem ou a mulher. Nós estamos sendo retrógrados, estamos fazendo uma coisa anacrônica e que iríamos gerar vários problemas sociais. Porque essa proposta, por causa disso, não vai prosperar. Não vai prosperar, nós vamos recorrer, ela vai ter que ser apreciada pelo plenário da Casa. O plenário da Casa tem uma formação, uma composição diferente da composição desta comissão, e o Senado Federal já está também estudando o tema e está muito mais à frente com o Estatuto das Famílias, que documento esse que reflete as relações sociais existentes na nossa sociedade. Por isso, senhor presidente, voto contrário e apelo novamente para que a gente não submeta um fenômeno social tão importante como a família, básico para a construção da sociedade, a gente não submeta o conceito desse fenômeno social a apenas a convicção religiosa. Era isso, senhor.